Boa tarde a todos, espero que todos estejam satisfeitos, né? Tranquilos agora após o almoço. E dando seguimento, vamos assistir a palestra do Igor Freitas, da Intel HPC. Isso. O Igor Freitas é graduado em Informática e mestre em Engenharia Elétrica, ambos pela Unicamp, é arquiteto de soluções em HPC, na Intel do Brasil. Possui experiência em desenvolvimento de software paralelo e distribuído com atenção na área desde 2008. A palestra do Igor é principais conceitos e técnicas em vetorização. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite de estar aqui no Senapad. É uma honra apresentar essa palestra aqui para vocês. Espero que vocês aproveitem o tema. E também é bom retornar na Unicamp, onde eu fiz a graduação e o mestrado. Bom, a intenção da palestra, deixa eu passar aqui na agenda. Eu quero falar um pouquinho desses principais conceitos de vetorização, que é extremamente importante quando a gente trata de desenvolvimento de software para computação de alto desempenho. Primeiro porque qualquer arquitetura de hardware que atualmente não fizer uso da vetorização, ela não vai conseguir a performance esperada. Porque a gente é muito difundido o uso de técnicas de paralelismo, que é aproveitar vários cores da máquina, ou várias threads, porém a vetorização, principalmente em processadores, em CPUs, ela, em alguns casos, ela é esquecida. E isso tem um efeito diretamente na performance do software. Então, primeiramente, eu vou fazer uma breve introdução sobre os principais conceitos e o porquê desse tema. Em seguida, eu vou falar um pouco da autovetorização, que ajuda o programador a, sem esforço, extrair essa capacidade do hardware. Um pouquinho de diretivas, como alterar o código sem muito esforço para atingir a vetorização. O Silk Plus, que é uma ferramenta open source, e também tem a versão que a Intel mantém. Intrinsics, bem rapidamente. E, por fim, as conclusões sobre esse tópico. Caso eu não extrapole o tempo, eu também vou aproveitar para falar um pouquinho das iniciativas da Intel em HPC no Brasil. E isso também, já nesse tópico, eu vou acabar falando um pouco da visão que a Intel tem e qual a estratégia que ela adotou para atingir a computação exascale, que é um tópico fundamental para atender a demanda em HPC, não só no Brasil, mas como no mundo. Vocês podem me interromper a qualquer momento se tiver alguma dúvida. Bom, em termos de HPC, tem vários desafios, não somente a performance. Eu poderia falar aqui de vários pilares que a Intel atualmente atua, que tem o pilar aqui da computação, do processamento, dos processadores e coprocessadores. O segundo pilar seria a eficiência energética e confiabilidade do sistema, que é miniaturizar os componentes, tirar um pouco da complexidade do hardware, em termos de um cluster HPC. Tecnologias de rede, como Fabrics, que é extremamente importante para garantir uma menor latência quando envolve troca de mensagens entre vários nós num cluster. Storage e I/O, porque atualmente muitas aplicações elas não são centradas em performance da CPU, elas não dependem tanto do cálculo executado, mas sim da troca de dados entre vários cores ou entre vários nós. E, por fim, o software e as soluções que ajudam a manutenção de um cluster e também ao desenvolvimento de aplicações HPC. Eu vou focar esses principais conceitos em vetorização, vai ser nesse pilar aqui. Então, teriam outros para abordar, mas por questão de tempo, eu vou falar da importância nesse pilar. Bom, rapidamente, passando pelos conceitos básicos. A gente tem vários tipos de paralelismo, vários níveis e várias técnicas para serem aplicadas. Rapidamente, quando eu olho a minha aplicação, eu tenho que primeiro entender qual que é o tipo de paralelismo a ser aplicado. Nesse caso, eu tenho aqui uma decomposição de domínio.
Ou seja, eu tenho que estudar minha aplicação se ela permite a divisão de dados entre cada unidade de processamento. Eu coloquei unidade de processamento, mas isso daqui pode ser redirecionado a um core dentro da minha CPU, ou a uma thread de hardware dentro desse core, ou entre vários nós. Então, se eu consigo fazer essa divisão de dados entre várias unidades de processamento e depois somar os resultados, esse é o tipo de decomposição de domínio. O segundo seria um paralelismo no nível de tarefa, ou seja, eu consigo executar mais de uma função ao mesmo tempo e cada uma numa unidade de processamento. Então, aqui você pode ver a função G, ela independe da função Q, que independe da função F. Em alguns momentos, esse código ele tem que ser... você tem que colocar uma barreira para fazer uma sincronização e, então, partir para o resultado final. Ou seja, eu consigo dividir, fazer um paralelismo através de tarefas. Um terceiro paradigma seria o uso de pipeline. Esse pipeline ele é um paradigma tanto empregado no software quanto em hardware. Por exemplo, na construção de hardware, principalmente da microarquitetura do processador, você tem um pipeline. Ou seja, resumidamente e conceitualmente, a gente pode dividir o processamento entre várias etapas, cada uma de um tipo. Então, aqui eu coloquei para exemplificar tarefas do tipo A, B e C. Então, no primeiro ciclo de processamento, isso pode ser a nível de hardware ou bem lógico de software, eu posso colocar que a tarefa A vai estar sendo executada nesse primeiro estágio. No segundo estágio, a tarefa A foi terminada e ela foi para a tarefa B. Só que nesse momento, a minha função, ou aquele meu hardware específico para fazer a tarefa A, ele ficou disponível. Então, eu posso simplesmente já receber uma nova tarefa. Então, aqui eu coloquei a A2. Então, nesse ciclo, eu tenho duas operações sendo efetuadas. Aí, no terceiro estágio, a B virou a C, a A1 tinha virado a A2, aliás, desculpa, a A2 virou a A3, e a B1 virou B2. Então, eu tenho o que a gente fala que é quanto que esse pipeline consegue produzir em um ciclo de processamento. Então, esse paradigma a gente consegue empregar em vários níveis, né, tanto em hardware quanto em software. Aqui um exemplo dessa decomposição de domínio. Ela só é possível porque, por exemplo, eu tenho aqui um laço, né, um loop com uma execução bem simples, né? O vetor A ele recebe o vetor B dividido por 2, e eu consigo dividir em dados para cada unidade de processamento, porque simplesmente cada unidade desse meu vetor ela é independente uma da outra. Então, nesse caso, não tem uma dependência explícita, e eu consigo fazer um cálculo em cada unidade de processamento adequadamente. Agora, nesse caso, fica bem claro quando você usa aqui um grafo para visualizar, que vai chegar na iteração 3, o vetor A, ele vai depender do vetor anterior. Então, eu tenho aqui uma dependência do cálculo anterior para o cálculo seguinte. Essa dependência ela me impede, por exemplo, de aplicar uma vetorização. Então, se eu tenho isso daqui no código e o desenvolvedor não se atenta a esse tipo de dependência, simplesmente não vai ser vetorizado. E o compilador também não vetoriza. Então, resumindo, né, o desenvolvedor ele tem que estar ciente dessas técnicas. Um exemplo da decomposição por tarefas. Então, eu consigo modelar o meu sistema para que ele starte algumas threads, por exemplo, independentes das outras, e eu vou saber quando eu vou fazer uma sincronização. Então, isso aqui é bem comum. Você tem várias funções, e essas funções, se você mapear aqui numa ferramenta que te mostra visualmente, você sabe quanto que vai ter essas barreiras para sincronização. E você consegue, então, startar para cada unidade de processamento essas funções que não dependem uma das outras. Mas, obviamente, aqui vai ter depois um custo para sincronizar os resultados. Bom, dito isso, basicamente esses 3 paradigmas de computação paralela, como que eu consigo aplicá-los em código atual? Porque a Intel ela tem uma visão que você, para atingir performance em HPC,
não tem um caminho fácil, porque as linguagens elas não foram feitas, linguagens de 30 anos, elas não foram feitas para serem aplicadas em código paralelo, só que você tem um legado enorme na indústria, na academia, e os programadores eles usam essas linguagens. Então, na prática, é complicado, por exemplo, as empresas sempre colocarem recursos para que vocês aprendam novas linguagens de acordo com o hardware. Então, o objetivo foi modernizar as linguagens existentes. E, obviamente, para que esse trabalho se torne mais fácil, porém não é fácil, então você nunca vai conseguir uma arquitetura que te dê paralelismo de graça. Então, sempre vai ter que aplicar essas técnicas e esses conceitos, e isso pode ser facilitado através de ferramentas. E eu colocaria 3 objetivos principais. O primeiro que é a performance, produtividade e portabilidade. E isso vai depender do tipo de pesquisa que a universidade vai estar fazendo ou do tipo de produto que a empresa está desenvolvendo. Então, se a performance é mandatória, eu tenho opções para que eu faça o meu código bem redondo com o hardware, bem específico para aquele hardware. Mais para frente eu vou colocar quais são as ferramentas apropriadas para isso. Agora, se a minha produtividade é importante, porque eu tenho que ter ou eu tenho que produzir uma pesquisa em tempo hábil, ou eu tenho que entregar um produto rápido para o mercado, então eu não posso simplesmente pensar em performance. Então eu não posso fazer uma comparação que, olha, essa solução ela me entrega uma melhor performance, porém eu não tenho produtividade. Então aqui você vai ter ferramentas também que te dá uma facilidade muito grande e te dá uma performance competitiva. E a portabilidade também é importante. Então, por exemplo, os padrões de programação mais utilizados na indústria, que são padrões abertos, como OpenMP, NPI, eles podem ser aplicados para várias arquiteturas. Você consegue desenvolver um código que vai rodar em OpenPower, da IBM, em Intel, AMD, em qualquer plataforma, utilizando padrões já conhecidos da indústria. Porque a gente sabe que, geralmente, os clusters eles começam a ser heterogêneos com diversos tipos de hardware e arquiteturas de software também em cada caso. E quais são os principais princípios aplicados para ganhar desempenho? Praticamente eu tenho 3 principais pilares para conseguir a melhor performance na minha aplicação. O primeiro, vou colocar de trás para frente aqui, que é a frequência, que é o que vinha sendo bem explorado pelas indústrias de processadores. Eu consigo praticamente fazer bastante ciclo por segundo, só que teve um limite físico e hoje não compensa mais ter somente esse pilar para atingir a performance. O segundo, essa sigla pode ser Instructions per Cycle ou CPI, que é Cycles per Instruction, é o número de instruções por cada ciclo de processamento. E o terceiro é o colocar como a carga de trabalho que o processador realmente está processando por instrução. Mas, no final das contas, o que vai importar para aquela aplicação? Vai ser o tempo gasto de acordo com a carga de trabalho. Então, o objetivo, obviamente, é o primeiro. E, atualmente, com as CPUs modernas, você consegue atacar os 3 pilares ao mesmo tempo. Você consegue ter uma alta frequência, você consegue, através de vetorização, fazer o mesmo trabalho com menos instruções. Então, por exemplo, se você tem uma operação que utiliza vetores de dupla precisão, operando em 8 elementos, por exemplo, você consegue, com uma única instrução, trabalhar sobre 8 elementos de dado. Então, eu tenho o mesmo trabalho com menos instruções. Porém, somente a vetorização também, a mesma vetorização, só que com uma baixa frequência, você não consegue obter performance. E aqui que entra a questão de ter uma maior carga de trabalho por instrução. Aí eu consigo fazer através da paralelização, ou seja, startar várias threads para que em cada core ela utilize da melhor forma possível a vetorização na frequência daquele processador.
E rapidamente, eu sei que é um tópico, dependendo da área, para alguns é bem básico, para outros talvez seja um pouco mais de novidade, dependendo do campo de pesquisa de cada um. Resumidamente, o que é vetorização? Você conseguir fazer uma operação matemática em vários elementos de um vetor ao mesmo tempo. Ou seja, eu vou gastar, aqui eu tenho dois exemplos, a escalar e a vetorial. Então, nesse caso, ao invés de eu fazer uma variável A mais a variável B, né, e colocar o resultado em C, se eu tenho a consciência que o meu hardware é capaz de fazer processamento vetorial, eu posso instruí-lo de uma forma bem manual ou de uma forma mais automática a fazer 8 operações ou mais, dependendo da precisão numérica e da capacidade do hardware, de uma vez só. Então, eu estou operando vários elementos em uma única instrução. Obviamente que eu tenho que saber se tem aquelas dependências de dados entre elas. E aqui, coloquei só para visualizar, a vetorização, no caso que eu estou falando, é dentro de cada core, seja de um CPU que tem até 16 cores, por exemplo, dentro de cada core eu consigo aplicar uma vetorização que consegue alocar vetores de até 256 bits, ou no caso aqui de um coprocessador, que tem um tamanho vetorial maior de 512 bits. Então, a vetorização ela é primordial para que eu consiga uma alta performance, seja em CPU, quanto em Xeon Phi, que é um acelerador. Se eu tenho somente paralelismo, que são várias threads, e eu for, por exemplo, para o Xeon Phi, não vai ter resultado. Mas isso daqui não é uma limitação do Xeon Phi, é uma limitação de qualquer arquitetura massivamente paralela. Se você não aplicar a vetorização, você não consegue um desempenho. E isso eu vejo acontecer, eu tenho contato com empresas de algumas verticais, que é muito comum você pegar um código legado, que ele até roda, nos melhores casos, em várias threads ou em vários cores, mas não aplica vetorização. Então isso frustra um pouco quem estava esperando uma performance de hardware. Bom, a vetorização, obviamente, ela não é nova, vem desde os primórdios, os computadores da Cray, porém hoje mudou um pouco, foi modernizado o tipo de vetorização dentro do processador, mas na Intel as instruções vetoriais elas já começaram praticamente desde 97, com as instruções MMX. E os vetores eles vêm aumentando a cada geração de processador. Em seguida foi introduzido a versão SSE, de 128 bits. Então, só um exemplo. Aqui eu consigo operar, por exemplo, em vetores de 32 e 64 bits de precisão simples. Agora, se eu já pular para as instruções AVX, que são as mais... a mais recente é a AVX2, que consegue, na verdade, entregar 256 bits, só que 2 ciclos por... duas instruções por ciclo, então vai para 512 bits. Então, a diferença do tamanho vetorial entre as antigas instruções e as novas é o que impacta a performance da aplicação. Bom, então, resumindo a questão da vetorização, já falei da importância. E como que eu aplico vetorização de fato no código? Eu tenho várias abordagens. Posso colocar bibliotecas matemáticas, autovetorização, colocar uma anotação de array, aquela que é similar ao Fortran, através do Silk Plus, uma semi-autovetorização, onde o desenvolvedor dá algumas dicas para o compilador, e através de intrinsics, que seria mais atrelado ao hardware, porém com alguma portabilidade. Se você tomar cuidado com algumas operações que são comuns à arquitetura. Em termos de facilidade de uso, essa é a escala. Por exemplo, a MKL. Se você tem uma aplicação em CPU que faz uso da MKL, para você portar para um coprocessador, para o Xeon Phi, isso já vem de graça. Então, toda a vetorização que a Intel trabalhou nos kernels dessa biblioteca matemática, você já consegue isso de forma automática até. Se você tem, por exemplo, uma workstation com 2 Xeon Phis instalados nela, você simplesmente ela faz um offload automático, que ela transfere esse cálculo para essas placas de forma automática, transparente, e o desenvolvedor simplesmente está se beneficiando
dessa biblioteca. E então essa é a escala, né? O uso de intrinsics seria o ajuste fino, onde o objetivo é a performance, porém perde produtividade em alguns casos, porque se você comparar também o intrinsic, o que ele é? Ele é um código em C, C++, só que entrega a performance de assembly. Então, eu falo produtividade porque a MKL é no estalar de dedos, né? E aqui você tem que realmente saber o que está fazendo. Então, só um exemplo aqui da MKL antes de eu abordar os outros tópicos. Eu tenho essa linha, que é uma multiplicação matriz por matriz, estou passando os parâmetros, e ela era um código legado de uma aplicação em CPU. O que faz? Aliás, o que o desenvolvedor consegue hoje? Simplesmente, automaticamente ele consegue detectar se está rodando numa plataforma que só tem um processador Xeon ou se tem um processador Xeon Phi. Então, ela faz esse offload automático, permite a configuração pelo desenvolvedor, mas é uma forma gratuita de vetorização e paralelismo. Bom, um pouquinho aqui da autovetorização. O primeiro passo que eu colocaria é simplesmente, primeiro, saber se a minha aplicação está vetorizada ou não. Porque, como o compilador ele já faz esse trabalho, muitas vezes você tem, por exemplo, 30% do código já vetorizado, mas já tem 70% que você pode gastar algum esforço para obter mais performance. E a forma mais fácil de você visualizar é simplesmente passando esse parâmetro para o compilador. Então, ele vai fornecer um relatório que você configura, você passa aqui nesse N os níveis de detalhes desse relatório. Então, ele pode falar o que foi vetorizado, o que não foi, e o que não foi, o porquê. Então, ele dá algumas dicas também. Aliás, essas dicas de paralelismo e vetorização, elas podem ser mais requintadas com esse parâmetro guide. Então, nesses dois parâmetros, eu já consigo fazer um raio-x do meu código. E sem estudá-lo, eu consigo saber o que foi vetorizado, o que não foi e como vetorizar. Os níveis de otimização passados ao compilador também são importantes. Por exemplo, tem alguns casos que você pode passar aqui, né, o nível 2 de otimização, é o padrão, e em alguns casos o desenvolvedor coloca o nível 3. Só que ele tem que saber se o 3 vai realmente dar um ganho de performance. Em alguns casos não dá, dependendo se os dados estão alinhados ou não. Então, não é assim que o 3 é melhor, então eu vou usar o 3, por exemplo. Né? O programador ele tem que fazer alguns testes aqui. Mas ele tem que ter ciência que existe essa opção. No caso da vetorização, isso aqui é extremamente importante. Tem algumas aplicações que você simplesmente passa esse parâmetro e consegue já atingir uma autovetorização. Aqui eu vou colocar qual que é o tipo de vetor que eu estou usando, que é de acordo com o processador. Então, por exemplo, se eu passar -x a vx, ele vai gerar um código que utiliza aquelas instruções de até 256 bits e gerar esse código vetorizado, aonde for possível. E eu passo aqui para processadores mais antigos, né, SSE, ou também para celulares, tablets, outros tipos de processadores que também têm vetorização. Agora, se eu não sei qual que é o meu hardware, aliás, eu não sei aonde a minha aplicação vai rodar, eu também tenho a opção de passar esse parâmetro xhost, que ele simplesmente detecta qualquer arquitetura e gera um código vetorizado para esse tipo de processador. No Windows, eu posso colocar aqui esse parâmetro default, simplesmente aqui para colocar que também é possível você fazer vetorizações para processadores não Intel. Obviamente, cada processador vai entregar essa vetorização com uma performance diferente, mas é completamente compatível. E você também pode colocar vetorização de acordo, aliás, com caminhos alternativos. Então, por exemplo, eu tenho um hardware que eu sei exatamente que vai ter AVX, só que o outro talvez tenha. Então, eu posso colocar simplesmente o A na frente. Então, fica menos AX core AVX2, por exemplo. Então, ele vai gerar um binário alternativo para caso essa arquitetura seja realmente a utilizada, ele consiga fazer uso sem deixar o código incompatível.
algumas dicas para conseguir autovetorização. Ao invés de tentar aplicar algumas técnicas já conhecidas em determinados loops, por exemplo, aqui está aplicando esse loop and roll, que é praticamente você dividir o seu loop em 2 unidades. E essa unidade depende do tamanho da unidade do vetor que esse processador consegue processar. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um processador que consegue trabalhar com 4 elementos de dados ao mesmo tempo, eu quebro o meu loop com o índice dele de 0 a 4. Só que isso daqui, o compilador já faz para você. E você tem uma opção também de simplesmente passar esse pragma, né, aqui no caso em C++, que ele faz essa quebra do loop automática. E eu posso também desabilitá-la. Essa linha aqui ela não é obrigatória, mas se você quiser controlar com o tipo de hardware que você tem, você passa o parâmetro. Aqui eu estou colocando que seriam, por exemplo, 4 unidades vetoriais. É um vetor de 256 bits, por exemplo. Então, tem alguns casos que simplesmente a forma simplificada já funcionaria. Quais são os requisitos para que esse loop seja vetorizado? Como que eu sei que vai realmente realizar a autovetorização? Em loops encadeados, em termos de vetorização, sempre o mais interno. Então, é sempre aquela linha que realmente faz o processamento. Ela tem que ter códigos básicos, não posso ter ifs ou goto ou algum break, por exemplo, que saia desse loop. A quantidade de interações do loop tem que ser conhecida em tempo de execução, mesmo que ela estiver numa variável. E não pode ter dependência entre os elementos a serem calculados. É o caso da decomposição de domínio. Então, se eu tenho aqui uma dependência cíclica visível, eu sei que esse loop não vai ser vetorizado. Eu posso contornar isso daqui mudando o tipo de algoritmo. Aliás, até já tinha comentado, né? Aqui o guide ele já te dá essas dicas para falar, olha, qual loop vai ser vetorizado ou não. Um pouquinho das diretivas, vou passar rapidamente. Praticamente, eu só tenho 3 tipos principais de diretivas, aliás, 3 tipos de diretivas para começar a dar dica para o compilador ou forçar o compilador a vetorizar. Então, a primeira, que eu colocaria que é a SIND, que é Single Instruction Multiple Data, é a diretiva mais agressiva. Ela simplesmente vai forçar aquele loop a ser vetorizado. Então, ela dá total permissão ao compilador. Porém, se esses cálculos vão ter uma validade, fica a cargo do programador. Ele tem que depois validar esses resultados, porque como envolve o cálculo em paralelo, você tem que saber se isso não vai ter alguma alteração de variável que vai invalidar teu resultado. E ele é bem mais agressivo que esse VDEP e o Vector Always. O VDEP ele vem de Ignore Vector Dependencies, ou seja, se eu tenho um cálculo vetorial e aqueles vetores, na verdade, são ponteiros, eu não sei se dentro do meu espaço de memória são ponteiros que apontam para o mesmo espaço. Então, se o programador já tem ciência disso, ele simplesmente pode falar, olha, pode avisar o compilador, pode fazer vetorização que esses dados não são dependentes, né? Aquela dependência que faz um overlap da memória. O vector, ele simplesmente dá dicas para o compilador para que ele mude a heurística na área de vetorizar. Então, o compilador ele tem uma heurística default, mas você pode, por exemplo, habilitar ou desabilitar a vetorização, você pode informá-lo que os dados estão alinhados, porque na hora que os dados vêm da cache e vai realmente para a unidade de processamento vetorial, se eles já estiverem alinhados, eles simplesmente são encaixados no vetor de forma mais rápida, com menos instruções. Por exemplo, essa é uma diferença interessante entre o Xeon e o coprocessador Xeon Phi. Porque atualmente o Xeon Phi ele é uma estrutura in order, ou seja, as instruções elas são feitas sequencialmente, numa determinada ordem, e se os dados não estão alinhados, faz uma diferença. Já no Xeon, ele tem recursos com que, mesmo que não tenha alinhamento de dados, não tem um impacto importante ou crítico na performance. Mas é bom se você está usando
Então, por exemplo, se você usa essa técnica para Xeonphi, para o Xeon vai ser transparente. Então, eu posso dar dicas que, olha, os dados estão alinhados, e ele pode também vetorizar loop sobressalentes. Já eu coloco aqui um exemplo de loop sobressalente. Eu vou passar um pouquinho aqui rápido para não perder muito tempo nos detalhes, que eu quero falar das iniciativas da Intel. Então, aqui nessas diretivas SIND, você consegue escolher o tamanho do vetor, de acordo com o hardware. Então, eu posso deixar mais atrelado ao hardware, ou também posso colocar de uma forma genérica. Esse vector length for, por exemplo, eu coloco aqui o tipo de dado, float, double ou int, então ele vai simplesmente se ajustar com o tipo de processador que eu tenho. E eu tenho também os mesmos conceitos de OpenMP, para fazer o paralelismo, eu tenho para vetorização. Um exemplo aqui de Pragma SIND. Simplesmente, eu tenho aqui uma linha que, por exemplo, aquele relatório, ele me indicou que essa linha não foi vetorizada, provavelmente por alguma dependência entre os vetores. Eu simplesmente instruo o compilador e ele vetoriza, e isso dá um impacto importante na performance. Então, aqui vocês podem perceber que eu não tenho uma alteração muito custosa no meu código. Eu posso simplesmente passar esses parâmetros. O vector, simplesmente aqui, o Pragma Vector Aligned, eu falo então que esses dados, nessas variáveis, elas foram instanciadas de forma alinhada. Esse String Store, já vou falar um pouquinho no próximo slide. O NoVector é interessante para eu saber o impacto da vetorização que teve no código. E o Vector Always, ele sempre força aqui uma vetorização automática, porém, com uma diferença com a SIND. Ele valida o resultado. Então, se tiver alguma dependência matemática entre os vetores, ele não faz. O SIND, ele vai fazer. Então, aqui ele sempre vai vetorizar quando possível. Um exemplo aqui de código, onde eu uso esse String Store. Resumidamente, o String Store é o seguinte. Eu tenho um cálculo, por exemplo, esse código, onde o resultado desse cálculo ele vai ser escrito diretamente na memória. Então, ele vai pular a cache. Só que o que acontece? Num cálculo padrão, ele usa a cache, geralmente para escrever os resultados, porque esse dado pode ser reaproveitado num tempo posterior. Pode ser um tempo muito breve ou não muito breve. Então, isso depende um pouco da heurística do compilador. Agora, se eu tenho certeza que esses dados, que nem aqui, eles vão ser escritos nessa variável e não na cache, então eu posso evitar esse uso da cache desnecessário. E às vezes, a minha cache, esses dados são muito grandes e ela não cabe na cache. Então eu tenho muita operação sendo feita e que impacta muito a performance. Eu não tenho um resultado nesse slide de performance, mas isso dá um impacto bem crítico. E é simplesmente como que eu faço, então, e aí, como que eu utilizo, então, meu hardware de forma apropriada? Eu simplesmente passo esse parâmetro aqui para o compilador, coloco aqui umas diretivas para ele sempre fazer, para ele nunca fazer, ou ele determinar em tempo de execução. Ou por variável. Eu simplesmente coloco Pragma Vector, não temporal, o nome da variável, vírgula, o nome da segunda variável. Então, se o programador tem um pouco de consciência desses recursos do hardware, ele consegue aproveitar de uma forma mais fácil. Documentação, livro, vídeo, exemplo de código, tem toneladas no site da Intel, de várias tecnologias, até que eu coloquei alguns links, Deixa eu ver se eu coloquei... Não, eu tentei colocar um link de cada exemplo, mas aqui eu coloquei 2 artigos que tem o código, que tem a explicação. Então, mesmo que o desenvolvedor não queira se aprofundar muito, ele pode pegar algumas dicas e fazer alguns testes. Rapidamente, aquele Ignore Vector Dependence. Então, um exemplo aqui. Eu tenho esses ponteiros, eu não sei se eles têm dependência ou não, coloco simplesmente um Pragma EVDEP. Aliás, esse Pragma aqui já salvou muito código que estava com uma performance bem crítica. Então, é simplesmente passar aqui um Pragma, ou eu colocar por variável também. Eu falo assim, olha, só essa variável, ou a B, que vai ser independente. E aí eu passo um parâmetro para o compilador, que é o -restrict. O loop count.
Se eu já sei o tamanho do meu loop, isso pode também ajudar o compilador a gastar menos tempo fazendo algumas heurísticas. Então, eu posso colocar o tamanho do meu loop, tamanho mínimo, tamanho máximo. Isso daqui garante também, dependendo do tamanho do código, garante uma performance bem satisfatória. Os dados alinhados que eu falei, que é principalmente para o Xeon Phi nessa versão atual. Depois eu falo rapidamente da próxima versão. Eu simplesmente aviso o compilador de que os dados estão alinhados. Bom, pessoal, eu vou passar um pouquinho aqui, que eu vi que tem 5 minutos. Né? Eu vi que ninguém está dormindo ainda, mas eu falei, então acho que... bom, tem mais diretivas, eu coloquei vários links, essa palestra vai estar disponível. Silk Plus é uma ferramenta extremamente fácil, só tem 3 palavras-chave que você utiliza para fazer paralelismo, C++, aliás, né, C++. Você tem também uma anotação vetorial similar àquela do Fortran, que você faz operações com vetores. Então, para código novo, eu já posso começar a utilizar essa estrutura, né, vetorial. Para os códigos existentes, eu posso utilizar as 3 palavras-chave. Não vou perder muito tempo. Deixa eu passar. Tem alguns exemplos também. Uma coisa interessante do Silk Plus, se você tem código legado, funções seriais, né, que não está nem vetorizada, nem paralelizada, em uma biblioteca externa, você consegue fazer chamadas, você cria uma função, passa esse atributo aqui, essa função está em um outro arquivo, e quando você for usá-la, ele gera uma versão paralela dessa função legada. Né, então, essa é interessante também, a funcionalidade do Silk Plus. Os intrinsics, rapidamente, estão fazendo processamento vetorial. Olha o código dele. É bem similar ao código, né, C++. Eu carrego um vetor, carrego o segundo vetor, faço a operação de soma, add_ps, e coloco o resultado no vetor. E aqui esse mmstore pega do registrador e manda para a memória. Então é um código bem parecido com C++. Conclusões. Hoje a indústria ela praticamente tem 2 caminhos. Né? Ou ela pode utilizar padrões abertos, tentar fazer um reuso de código e uma portabilidade entre arquiteturas diferentes, ou ela pode escolher alguma arquitetura específica e, se ela tem proveito disso, ela também tem essa opção. A Intel está claramente aqui. Você tem várias linguagens, vários padrões, tanto é que esses padrões servem para outros tipos de hardware, não Intel, né, e compatíveis, e ela investe pesado nesse ecossistema. Ela contribui, segundo o último ranking, ela é a que contribui mais para o kernel do Linux. Aliás, é a segunda empresa que contribui mais com o kernel, e praticamente todos os padrões de programação que ela apoia, ela contribui também com os projetos open source. Então, tudo você vai ter, logicamente, o produto da Intel, mas também a versão open source, que ela gasta tempo de engenharia otimizando esse código para a comunidade de desenvolvimento. Falar rapidamente aqui algumas conclusões. Bom, a vetorização ela é importante, uso de padrões abertos, lembrando que essas técnicas são as mesmas para CPU e para coprocessadores. Você tem vários códigos no site da Intel com resultados de benchmarking que você usa exatamente o mesmo código para Xeon Phi e para CPU. E você tem aqui uma facilidade, né, e uma escolha para ajuste fino ou não. Rapidamente aqui com a mensagem final, a Intel está investindo não somente nos produtos, né, desenvolvendo tecnologia e tudo mais, mas ela está também investindo no ecossistema de software do Brasil. Então, ela está trazendo, já foi anunciado o Innovation Center, que vai ser um cluster para aplicações HPC e Big Data, que ele vai ser instalado no Rio de Janeiro. A previsão é que o hardware já esteja funcionando em outubro, e não é simplesmente só prover acesso a hardware, porque isso já é feito com vários clusters que a Intel disponibiliza para os clientes e para a academia. Mas vai prover um ambiente de projetos pilotos, um ambiente para startups, e também testar o mercado como HPC como serviço. Além disso, vai ter um Educational Center,
que vai prover cursos, treinamentos para universidades, para empresas. Atualmente já tem bolsas de pesquisa. Eu vou colocar aqui até hoje tem um projeto na Unesp, em São Paulo, o Núcleo de Computação Científica, e outro na COP UFRJ, e tem mais aí por vir. Então, a Intel já trabalha com bolsas há muito tempo em outras modalidades, mas esse programa é específico para HPC. Bom, pessoal, o tempo está... Bom, aqui são todas as verticais que a Intel está investindo. E é isso. Quem tiver alguma dúvida, fique à vontade. Obrigado.